Bem, pessoal, vamos ver agora como realizar a comunicação serial RS232 no Arduino. Os pinos disponíveis para essa comunicação são esses, I/O0 e I/O1. O I/O0 é o RX, o I/O1 é o TX. Toda vida que sinais são enviados no TX ou recebidos no RX, esses LEDs TX e RX vão sinalizar. Esses pinos também estão conectados nesse microcontrolador. O que é que ele faz? Esse é o Atmega 16U2. Ele é responsável por receber os sinais da serial 232 e converter para USB. Então, ele é o responsável de fazer a comunicação do seu Arduino com o computador, convertendo sinais do protocolo RS232 para USB. Algumas placas Arduino Uno podem vir com o CI CH340 ao invés do Atmega 16U2. Esse é um CI dedicado, ou seja, um CI que só tem essa função de conversão de RS232 para USB. Para realizar a comunicação serial no Arduino, existe uma biblioteca com todas essas funções. Eu vou falar das principais. A primeira delas é a serial.begin. O que é que ela faz? Inicializa a comunicação serial configurando o baud rate, que é a taxa de bits ou a velocidade de comunicação, e a quantidade de bits por pacote, paridade e stop bit. Forma de utilização. Você coloca serial.begin, entre parênteses, a sua velocidade de comunicação, vírgula, uma configuração. A velocidade pode ser 4.800, 9.600, 114.400, 28.800, 57.600 e até 115.200 bps, ou bits por segundo. E o que é essa configuração? Nesse parâmetro, você vai definir a quantidade de bits do seu pacote, se vai usar paridade e stop bit. Ele é um parâmetro opcional. Significa que você pode aqui simplesmente colocar a sua velocidade de comunicação, o seu baud rate. E a configuração padrão vai ser serial 8N1. Isso significa pacotes de 8 bits, não vai usar paridade e um stop bit. Então, como é uma função de configuração, você vai configurar a sua serial para depois usar, você deve usar essa função no setup. Nesse exemplo, eu usei serial.begin 9600. Isso significa que eu estou inicializando minha serial e definindo a comunicação em 9600 bits por segundo. Como eu omiti a parte de configuração, vai ficar a configuração padrão, que é o pacote de 8 bits sem paridade e um stop bit. Então, como opções de velocidades, você tem todas essas daqui. E quais são as outras opções de configuração? Vamos ver aqui na referência. Serial.begin, você pode colocar só a velocidade e configuração. Então, no lugar aqui de config, você tem todas essas opções. O primeiro valor, 5, 6, 7 e 8, é o tamanho do seu pacote, quantidade de bits no dado enviado, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. O segundo valor, que é uma letra, se for N, você não vai estar usando bit de paridade. Se for E, é paridade par. Se for O, paridade ímpar. E o terceiro valor é a quantidade de stop bits, porque você pode ter a opção de ter 2 stop bits. 2 bits que vão determinar que é o final do pacote enviado. A próxima função é a serial.available. Essa função retorna o número de bytes disponíveis para a leitura pela serial. Bem, quando os dados chegam vindo de outro dispositivo,
quer seja no I/O 0 ou vindos pela USB, esses dados vão ser armazenados num buffer. O que é o buffer? Um local que os dados ficam até que o microcontrolador vá lá e leia aquele dado. Então essa função ela vai me dizer quantos bytes existem disponíveis para a leitura lá no buffer. Uma forma de se utilizar é lá no loop eu colocar se serial available. Então, se não tiver nenhum dado disponível, não chegou nada, essa função vai retornar 0. 0 no if é falso. E se tiver algum valor lá para ser lido, ela vai retornar a quantidade de bytes. Qualquer valor diferente de 0 é verdade. Então, se esse if for verdadeiro, aqui dentro você coloca a função que vai ler os dados. Essa daqui só vai te dizer se existe dado para ser lido. Se existir, você realiza a leitura. Então, a função que faz essa leitura é a serial.read. Só lembrando que ela retorna apenas um byte recebido pela serial. Então, se tiver mais de um valor lá, você tem que realizar mais de uma leitura. Exemplo de utilização. Então, se serial.available for maior que 0, ou seja, existe dado para ser lido, o dado que chega recebe serial.read. Ou seja, essa função vai retornar o valor que chegou através da serial e esse valor está sendo guardado nessa variável. Outra função para a leitura é a serial.parseInt. Essa função ela retorna somente os valores inteiros recebidos pela serial. A função aguarda até que um valor não dígito seja lido ou um timeout ocorra. Então, enquanto estiver chegando valores inteiros, a função vai lendo. Se chegar pelo menos um valor que não seja um dígito, ela para de ler. Ou então, se chegar uma sequência de dígitos e depois de um tempo não chegar mais nada, ela também para de ler, que é a situação de timeout. Então, formas de se utilizar serial.parseInt, ela vai retornar os inteiros recebidos pela serial, ou você colocar entre parênteses um caractere que você quer que ela ignore. Por exemplo, se for recebido números, traço mais números, você pode botar aqui o traço para ela dispensar aquele traço e ficar somente com os números, ignorar aquele caractere. E por último, serial.print e serial.println. Essas funções elas vão escrever na serial dado em formato de texto ASCII. A diferença entre as duas é que a segunda escreve o caractere /R no final. O que é o caractere /R? É o retorno de carro ou vai pular a linha. Essas funções elas são úteis quando você deseja saber o valor de uma variável em determinado ponto do seu programa. Então, ela vai escrever o valor daquela variável. Se você usar serial.println, ela vai escrever e vai pular a linha. Aí, a próxima vez que vier uma serial.print ou println, já vai ser numa nova linha. Então, resumindo, se você quer escrever sempre na mesma linha, serial.print. Se quer escrever e depois pular a linha, serial.println. Então, a forma de se utilizar serial.print ou println, o valor que você quer que escreva. E tem um parâmetro que é opcional, que é o formato. Então, você bota o valor, vírgula, o formato. Esse formato especifica a base para valores inteiros, hex, dec, oct ou bin. Ou também a quantidade de valores decimais para valores float. Então, se você tem um determinado valor e quer que ele escreva esse valor no formato binário, bota vírgula bin, formato octal, formato hexadecimal ou decimal. Se não quiser formatar aquele valor, só mandar escrever e aqui o nome da variável. Ele vai jogar esse valor no formato texto lá na serial.
Nesse exemplo, pessoal, eu inicializei minha serial na velocidade de 9.600 bits por segundo e dentro do loop eu estou mandando escrever o caractere A maiúsculo a cada 1 segundo. Então ele escreve, espera 1 segundo, escreve novamente e fica sempre fazendo isso. Então nessa simulação eu coloquei um terminal. Ele vai estar recebendo o caractere enviado aqui no pino TX e vai mostrar esse caractere. E coloquei também um osciloscópio para a gente visualizar a forma de onda. Então o que está aparecendo no terminal? Caractere A cada segundo. E o sinal no osciloscópio, no pino TX, é esse aqui. Vamos analisar esse sinal. Bom, a linha está em alto, aí passa para nível lógico baixo. Então isso aqui é um start bit. Então start bit 0. Logo depois eu tenho um 1. E como a gente pode ver, um bit é um quadrinho do osciloscópio. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 bits iguais a 0. 1, 2, 3, 4, 5. Um bit igual a 1 e outro igual a 0. Esse é 0 e depois a linha volta para 1. Então aqui é o nosso dado. Vamos ver se tem 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem. Então aqui os 8 bits e aqui é o stop bit. Stop bit 1. A linha fica novamente em 1. Quando vier o próximo dado, ela vai para 0. Pacote de 8 bits é o dado, depois vai para 1. Então vamos agora interpretar o que é esse dado. Bom, como nós vimos, esse é o bit menos significativo. Ele vem ao contrário. Então é 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 0. Esse bit aqui é o mais significativo, que é esse daqui. Isso aqui equivale em hexadecimal, 4 bits, isso aqui é 4 e isso aqui é 1. Então 0x41. Qual é o código ASCII para o caractere A maiúsculo? 41. Aqui é a tabela ASCII, hexadecimal 41, A maiúsculo. Então, é isso aqui que está sendo enviado no meu terminal TX, que equivale ao código para o A maiúsculo. Pessoal, nesse próximo exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou acionar um desses dois LEDs através da serial. Então, se eu tivesse esse circuito real montado, eu ia digitar um valor para acender esse LED no meu computador ou outro valor para acender esse LED. Então, como seria? Vamos aqui no código, texto. No setup, vamos configurar o I/O 2 e o 3 como saída. E vamos inicializar nossa serial. Então, serial.begin 9600 é a velocidade mais comumente utilizada, 9600 bits por segundo. Então, o que é que eu vou fazer no loop? Eu vou aguardar vir um valor pela serial. Dependendo desse valor, eu vou acionar o LED. Então, vamos fazer a definição do LED 2 e LED 3. Aliás, LED 1 e LED 2.
Então, no loop, eu estou aguardando algum dado pela serial. Como é que eu faço isso? Se chegou algum dado. A função que me diz se chegou algum dado é serial.ev. Então, se ela retornar qualquer coisa diferente de 0, dá verdadeiro no if e é porque tem alguma coisa na serial. Então, aqui eu vou criar uma variável dado que vai retornar o que veio pela serial, serial.read. Vou declarar ela aqui mesmo. Então, uma variável tipo char. Dado vai receber o que chegou pela serial. E aqui eu vou usar a estrutura switch case. Então, switch dado. Se o dado for 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o estado do meu LED. Então, digital LED. Então, vou aplicar no LED 1 o inverso do estado atual dele. Certo? Se ele estiver em 0, eu vou aplicar nele o inverso da leitura dele. A leitura dele retorna 0, invertendo dá 1, ele vai para 1. Se ele estiver em 1, eu vou aplicar nele o inverso da leitura. Leitura é 1, ele vai para 0. Aqui, break. Se eu receber 2 pela serial, eu vou acionar o LED 2. Vamos testar até aí? Aqui, monitor serial. Vou enviar um. Acionou o LED. 2. Acionou o outro. Apagar o primeiro. 1. Apagou. 2. Apagou. Ele é só um pouco lento. Acho que é a questão da simulação. Mas apagou. Então, vamos parar. Então, a gente pode até botar a mensagem aqui. Uma mensagem. Digite 1 para acionar o primeiro LED e 2 para o segundo LED. Alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar onde essa mensagem? Como ela vai aparecer só da primeira vez, então eu vou colocar no setup. Porque se eu colocasse no loop, essa mensagem ia ficar direto aparecendo. Então aqui no setup, eu vou usar serial.print ln, porque ele vai escrever e depois vai pular a linha. Eu posso até mostrar a diferença sem o ln com o ln.
Então assim, LED vermelho. Então, ele vai escrever isso aqui e depois pular a linha. Quando ele pular, o que vem depois é isso aqui. Ele escreve na segunda linha. E como eu usei o LN, ele pula novamente para quando você digitar alguma coisa, já aparecer na linha de baixo. Então, vamos testar. Digite 1 para LED vermelho, digite 2 para LED verde na linha de baixo. Então, eu vou começar pelo 2 dessa vez. 2, enviar. Acender o segundo. Apagar o 2. Apagou. 1. Acendeu. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui mais um caso que vai me dizer o estado atual do LED. Então, se a pessoa digitar S, vou botar aqui, ele vai chamar uma função que eu vou chamar aqui de status. E essa função status eu vou criar ela aqui embaixo. Ó. Poderia botar lá? Poderia. Mas para ficar mais organizado, eu vou botar aqui. Então, caso a pessoa digite S ao invés de 1 ou 2, vai aparecer lá na tela o estado de cada LED. Então, aqui na nossa função status, eu vou mandar escrever. LED 1 traço. Aí o que vem depois? Bom, aqui ele deve testar se o LED está aceso ou apagado para mandar escrever on ou off. Então, ou ele escreve on. Sim, aqui como não é variável, entre aspas, ele vai escrever LED 1. On. Ou então off. Então, eu vou testar o estado do LED 1. Se vou fazer uma leitura. Se digitar o read LED 1, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, é quando ele retorna 1. Então, 1 é on. Se não, else, ele escreve off. Agora, sobre o LN. Como eu usei aqui LN, o que é que ele vai fazer do jeito que está aqui? LED 1 traço vai pular a linha e escrever on ou off na linha de baixo. Mas eu não quero assim. Eu quero logo depois. Então, eu tiro o LN. Ele vai escrever LED 1, não vai pular a linha. Logo depois, dependendo do estado do LED 1, ele escreve on e pula a linha para escrever o estado do LED 2. Ou escreve off e pula a linha. Mas o on ou off agora vai aparecer bem aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa para o LED 2. LED 2, e vai aqui testar o LED 2, e vai escrever on ou off conforme o estado atual daquele LED. Então, vamos testar.
Então, digite 1 para LED vermelho, digite 2 para LED verde. Vou digitar o S, que a gente não colocou nesse menu inicial, mas já fez o código. Então, S, enviar. LED 1 off, LED 2 off. Vou ligar 1, enviar. Acendeu o LED. E se eu digitar o S, LED 1 on, LED 2 off. Vou acender o segundo. E vou digitar o S. Enviar. LED 1 on, LED 2 on. E os dois estão acesos aqui. Então, esse foi o nosso programa exemplo de uso da Serial. Eu configurei a Serial para 9600, mandei escrever um menu inicial. Depois disso, eu fico no loop esperando chegar algum dado. Se chegar um dado, vai dar verdadeiro nesse if. Deu verdadeiro, eu preciso ler esse dado. Armazenei na variável dado. Se dado for 1, eu mando mudar o estado do LED 1. Se dado for 2, muda o estado do LED 2. Se dado for S, chama a função status. O que é que a função status faz? Escreve na serial o estado atual dos LEDs.